Olá, eu sou Tota, esse é o meu podcast, minha sala segura, meu quarto do pânico, o meu submundo, onde eu compartilho algumas ideias, conselhos, reflexões, paranoias. Então aumentem o som, apertem os cintos e preparem-se para uma viagem através das caraminholas da minha mente. Olha ela, olha ela, olha ela, olha ela. 2026 começando, um novo ano, novos ares, trazendo uma nova eu? Será? Novo ano, nova eu? Bom, estou de volta após um hiato. Eu ia falar breve, mas não foi muito breve, né, mas enfim. Ano novo, minha gente, e aí, como vocês estão? Pois é, né, o ano virou, já estamos em 2026. O tempo tá correndo muito, gente, o tempo tá correndo muito. Eu trouxe para vocês aqui, em algum dos episódios passados, que 2024 teve um final muito tranquilo. Eu passei o Natal aqui em casa, depois eu fui o Ano Novo para casa da minha tia em Jundiaí e foi bem tranquilo. Assim, um rolê família, né. 2025 foi mais tranquilo ainda. 2025 passei Natal e Ano Novo, eu e minha mãe em casa comendo e assistindo série. Nada diferente do que a gente já faz todos os dias, mas ela estava de férias, então a gente passou em casa. Minha tia de Jundiaí tá com uma criança recém-nascida, então, né, complicado lidar com festividades, parentes, tarefas além da criança, né. E a gente falou: "Ah, vamos ficar por aqui mesmo". Minha avó também tá lá na casa dela com a minha tia-avó, elas também se entenderam por lá. Minha tia-avó, ela é cozinheira, então ela começou a fazer muita coisa pra fora. Aí ficou as 2 lá ajudando uma a outra a fazer os pedidos para entregar e ficou por isso. E foi bem tranquilo, assim, foi um final de ano também muito tranquilo, 2025, eu gostei bastante. Isso em relação às festividades tradicionais, né, porque do meio do ano para frente de 2025, eu socializei muito, comparado ao começo do ano e nos anos, mais recentes. Socializei bem mais, assim, eu disse sim para muitos convites, experiências novas e pessoas novas também. Conheci uma galera nova aí no segundo semestre aí de 2025, tanto por questões de amizade, assim, que amizades apresentaram amizades, assim, quanto por questões profissionais. Tive novas oportunidades profissionais e aí pude conhecer novas pessoas também. Foi um ano, assim, diferente. Eu gostei de 2025. Foi um ano que eu fiz muita coisa, assim, diferente. Foi um ano que eu fui atriz, foi um ano que eu fui modelo, foi um ano que eu fui cantora, foi um ano que eu fui designer, foi um ano que eu fui diretora, que eu fui produtora, que eu fui tudo que eu podia ser, eu fui em 2025. E foi, assim, a primeira virada em que eu realmente não pensei em recomeçar ou recalcular a rota de nada na minha vida, apenas continuar. Eu até postei um reel motivacional lá no meu Instagram, porque eu sinto, assim, que eu tô num caminho legal, tô trilhando um caminho bacana. Então, foi um ano que eu não pensei assim: "Ai, ano que vem eu vou mudar isso na minha vida, ano que vem isso aqui tem que sair, isso aqui tem que mudar". Não, foi um ano que eu pensei: "Tá tranquilo, tá tranquilo". Foi um ano bom. 2026 eu sinto que também vai ser um ano bom. Espero que seja tão bom quanto 2025 ou melhor. Postei lá esses votos de ano novo lá no meu reel de ano novo lá no Instagram. Agora parece que virou uma nova tradição eu postar o meu motivacional de ano novo. Eu até gostei, inclusive é uma coisinha minha que eu criei, assim, de uns 2 anos pra cá, que eu pretendo continuar, né. Vamos ver até onde vamos. Falei que 2025 foi um ano bom profissionalmente falando, e aí eu queria falar um pouquinho de metas, né, metas profissionais para esse ano. Eu não criei muitas metas não para esse ano, porque é aquilo que eu falei, vou continuar o que eu estou fazendo, porque tá dando resultado, então vou continuar. Mas eu não vou falar tracei, que é uma palavra muito forte, eu vou falar que eu rascunhei, assim, algumas metas profissionais, né. Eu quero muito focar mais no meu lado
atriz, então eu quero me enfiar de algum jeito nesse mercado audiovisual desse nosso Brasil. Não sei como, porque é um lugar, assim, muito panelinha, gente. Meio artístico no Brasil, num geral, assim, é um meio muito panelinha. Ou você tem dinheiro para investir, assim, nas melhores coisas, nas melhores produções, nos melhores materiais, nas melhores agências, nas melhores produtoras, etcétera. Ou você tem contatos muito bons, assim, que te indicam para tudo, que te enfiam em tudo. Mas tirando isso, você tem 10% assim, menos de chance de ser descoberto, assim, no meio do entretenimento, porque é muita gente querendo, né, e aí fica difícil, é tipo, me sinto uma agulha no palheiro. Vou falar que eu me sinto sim, "Ai, que tá se achando a última bolacha do pacote", meu bem, se eu não me valorizar, ninguém vai, entendeu? A gente tem que botar isso na nossa cabeça, que se a gente não se valoriza, ninguém vai. Então eu tenho sim que me valorizar, me sinto assim uma agulha no palheiro. Alguém está me procurando e não está sabendo me encontrar. E isso precisa mudar de alguma forma. Enfim, eu vou, sei lá, vou traçar algum plano, mudar alguma estratégia. E assim, na era que a gente tá, de influencers e números e tal, fica mais difícil ainda. Teve um ou 2 casts, assim, que eu participei e pude ver o resultado e eu vi que escolheram uma pessoa que já tem fama e não uma atriz de verdade. E aí é foda, né? Aí é foda, porque eles não queriam qualidade de atuação, eles queriam números, eles queriam, né, engajamento. Mas é isso, né, coisas que eu não posso controlar, eu já fiquei muito brava por causa disso uma época, lá na pandemia e etcétera. Mas, são coisas que, né, não posso controlar, o que eu posso fazer é me aprimorar, aprimorar o meu talento, aprimorar as minhas artimanhas e provar que eu também sei entregar um bom resultado na frente da tela, em cima do palco, com o microfone na mão. Enfim, vou me enfiar de algum jeito nessa merda, vão ter que me engolir. Outra meta que eu tenho aqui é continuar meus estudos no canto. Eu sinto uma evolução desde que eu comecei lá em 2022. 2022? Acho que foi 2022. Comecei em 2022, só que eu fazia numa escola lá na puta que pariu, no Brooklyn barra Campo Belo, em São Paulo. Era 2 horas de viagem, era babado. E aí eu parei, porque estava muito longe, estava muito caro. Tive um hiato, depois eu encontrei essa outra escola que eu tô hoje. E eu acho que o ambiente e minha nova professora ajudaram muito nessa questão de evolução, né. Eu sei que me sinto muito antissocial, eu vivo levantando essa bandeira, mas eu também sei que as trocas de gente para gente fazem muita diferença. Infelizmente, faz mais diferença do que eu gostaria. É a tal da humanização, né, porque lá na outra escola, quando era o meu horário, eu sempre pedia o último horário, porque eu sempre fiz de sábado e eu queria descansar, porque eu já acordava cedo a semana inteira. Eu falava: "Não, sábado eu quero acordar pelo menos um pouquinho mais tarde, já que eu não é meu segundo domingo, eu quero acordar um pouquinho mais tarde". Então eu sempre pedi o último horário. E aí, quando eu ia, no meu horário, raramente tinha alguém. Eu acho que tinha uma criança que fazia aula de bateria quinzenalmente, então ela ia uma semana sim, outra não. E às vezes tinha alguém fazendo uma aula experimental em outra sala. Então o meu único contato era a secretária e meu professor. Não tinha muito o que conversar, não tinha nada demais acontecendo e etcétera. Agora nessa nessa é um caos todo sábado, porque tem muitos outros professores lá ao mesmo tempo, tem muitas outras pessoas lá ao mesmo tempo. Então, é um ambiente muito mais sociável, etcétera, e nessa tem eventos, né, tipo, a gente faz as audições e etcétera, que a gente canta no meio do ano e no final do ano. Então tem muita mais coisa acontecendo, né, tem muito mais eventos sociais acontecendo, muita mais oportunidades de troca acontecendo. E eu acho que isso fez uma grande diferença. E eu também a minha professora e eu, a gente se conectou, assim, sabe. Eu acho que por o fato dela ser uma mulher já facilita bastante, não ser um homem. Me sinto muito mais aberta com ela, muito mais confortável. E a gente se encontrou em outros âmbitos, assim, da vida, não só na questão artística, sabe, a gente conversa de outras coisas também. Não vou dizer que a gente tem uma amizade, amizade, porque eu sou uma pessoa
que levo muito tempo para fazer uma amizade de fato com as pessoas. Eu não vou mais, eu já falei isso aqui também, eu não vou mais aos lugares com a intenção de fazer amizades, já falei. Então se eu faço amizade com as pessoas em algum lugar, é um plus, não é uma meta, assim, que eu busco. Então não vou dizer que a gente tem uma amizade, amizade assim, a gente é colega, assim, de profissão, a gente é colega dentro da sala, a gente é colega lá na escola, a gente troca bastante, a gente troca sobre vários outros assuntos além da arte, então isso eu acho que me fez, avançar mais nos estudos do canto e etcétera. Então eu quero continuar, né, investindo nessa parte, porque faz parte do meu sonho também de estar num palco fazendo um musical ou estar numa TV, etcétera, num cinema, numa tela. E eu também escolhi uma coisa que não tem como não depender de outras pessoas, né, dessa questão social, que é ser artista. A arte precisa de público, nem que seja uma pessoa. A arte precisa de público, a arte é feita para ser apreciada, a arte é feita para ser vista, para ser ouvida, para tocar outras pessoas. A arte não é feita para você gostar dela, não é isso. A arte ela é feita para provocar emoções ruins, para provocar emoções boas, para provocar, entendeu? A arte ela é feita para catarse. Ela precisa da outra parte, né? Tem a parte que é existir, a arte existir, e a outra parte que é alguém saber que ela existe, ela ser notada, a presença dela ser notada. Então, é muito difícil você ser artista e se isolar do mundo completamente. Então, realmente eu escolhi uma coisa que não tem como fugir muito da questão social. Então eu tento equilibrar, né, essa minha personalidade antissocial com a minha carreira e os meus sonhos, porque uma coisa depende da outra. Não dá para eu me vendar quanto a isso. E a arte também é muito mais fácil de ser feita em mais mãos, em várias mãos. Por mais que várias mãos implique em outras cabeças, e essas cabeças provavelmente vão bater, mas a arte é muito mais fácil se feita em mais mãos, né. Dependendo da arte que a gente está falando também. Hoje em dia, com tecnologia, tudo ficou mais fácil, mas ainda assim, a arte é muito mais fácil quando você está compartilhando o processo com outras pessoas ou fazendo isso em conjunto de alguma forma com outra pessoa. Por isso também que eu demoro tanto nos meus processos, porque eu sou só eu. Eu já falei isso aqui também, eu repito isso, porque eu tenho que me lembrar, e eu tenho que lembrar as outras pessoas também, mas principalmente me lembrar. Sozinha tudo é mais difícil, tudo é mais difícil, voltando lá àquela o tópico que eu falei da panelinha no meu artístico. Eu posso ser muito boa decorando um texto, eu posso ser muito boa dando esse texto, eu posso chorar em cena, eu posso cantar muito bem, mas se eu não tiver uma produtora ou alguém que olhe para isso e fala: "Essa pessoa merece uma chance", não vai adiantar, entendeu? Então a minha arte por si só, ela não basta. Infelizmente, é uma dura verdade. Eu posso ser magnífica no que eu faço, mas eu dependo de outras pessoas querendo eu ou não. Então, é isso, a arte sozinha é muito mais difícil, o processo é muito mais árduo. Vencer na vida pelo jeito honesto é muito mais difícil. Pelo jeito, assim, empírico, é muito mais difícil. E por isso mesmo, por esse mesmo motivo que eu tive um hiato aqui dos episódios, fora os meus outros compromissos profissionais e sociais, porque gravar demanda um tempo, editar demanda um tempo, publicar demanda um tempo, divulgar demanda um tempo, então assim, é um trabalho de várias partes, assim, é um processo que demanda tempo. Eu já falei e repito, digo e repito, eu sou muito perfeccionista. Eu sou muito perfeccionista, então eu gosto das coisas muito bem feitas. Se não for para fazer bem feito, eu prefiro não fazer. Não tem que estar perfeito. Eu uso a palavra perfeccionista, mas não precisa estar perfeito. Eu sei que não vai estar perfeito, mas eu gosto que esteja no mínimo bem feito, que eu olhe, coloque os meus padrões, o meu óculos crítico sobre aquilo e pense: tá bem feito, tá bom, me agrada. Então, isso em todos os aspectos da minha vida, principalmente no profissional, principalmente.
Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, esse ano, o meu desafio, eu não digo nem meta, eu me desafiei a postar pelo menos um episódio por mês, tá. Eu não quero ser cobrada por isso, tá. Não me cobrem, porque senão eu vou me enfesar, tá. Mas eu me desafiei a fazer um episódio por mês, pelo menos, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me dá prazer, é uma coisa que é quase assim terapêutica para mim. Compartilhar coisas aqui e falar um pouquinho mais com vocês sobre os meus devaneios, as minhas caraminholas, as minhas alucinações e etc. Então eu me desafiei esse ano a aumentar essa produção, né. Era uma meta, né, era uma meta dos outros anos, que não acabou não rolando, mas esse ano eu coloquei como desafio e só coloquei isso também como desafio, porque são muitas coisas e que eu tenho que dar conta, então o meu único desafio mesmo, eu tenho outras, né, obrigações, eu tenho outras responsabilidades, mas tem coisas que a gente tem que se desafiar mesmo, coisas que a gente gosta. Então, por exemplo, você quer começar um hobby e tá postergando, então se desafie a começar esse hobby. Eu sei que, tem um ar muito competitivo, mas é uma competição até que saudável, uma competição com você mesmo. Então se desafie, assim, a começar a fazer ou a continuar a fazer o que você gosta, o que você tem prazer, porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer. E se é uma coisa que te dá prazer, é melhor ainda, porque nessa vida a gente já faz tanta coisa que é chata, que enche o saco. A gente já tem que ouvir tanta merda, a gente já tem que, às vezes, falar tanta merda. Então é bom a gente arranjar uma válvula de escape, e aqui é uma das minhas válvulas de escape. Então eu recalculei essa rota, defini umas mudanças e eu vou tentar melhorar o processo de produção, já que eu sou sozinha, eu tenho que me ajudar também, né. Então eu tô tentando, vou tentar aí fazer com que isso aconteça. Mas desistir jamais, jamais. Isso seja do que eu falei lá da minha carreira como atriz, da minha carreira como cantora, do meu podcast, das minhas outras invenções na vida, jamais, 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 jamais. Enquanto nada disso me fizer mal, eu vou insistir, eu vou investir, porque me criaram para lutar e não para desistir. Eu vou reclamar, eu vou postergar, mas eu vou entregar. Mas antes vão ter que me ouvir fazendo drama. É isso, gente. Esse foi o episódio, novinho, fresquinho pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E me digam como foi o ano de vocês lá no Instagram ou aqui nos comentários do episódio. Se vocês têm alguma meta, se vocês vão começar alguma nova, se vocês vão começar um hobby novo. Como vai ser o ano de vocês, como vocês esperam que 2026 seja. Eu espero que seja um ano transformador. Essa é a palavra. Um beijo, até a próxima. A gente se ouve por aí.